Durante o período passado, as pessoas viram como se Bashar al-Assad tivesse vencido esta guerra e foi recebido também em países árabes. Além disso, no contexto mundial. Qual a mensagem para Assad? Acho que houve um erro na avaliação. Países árabes tentaram isolar o regime iraniano. O Irã pode se desvincular, mas o regime não. A tentativa árabe foi um salto no vazio que não trouxe resultado. Países árabes perceberam que o problema sírio se prolongava e queriam uma solução. Descrever que o regime venceu é injusto para crianças, pessoas estuprados nas prisões, deslocados, afundando nos mares e vivendo em tendas nas fronteiras. Mas os países árabes, quando perceberam que o problema sírio se prolongava, acharam que deveria haver uma solução. Eu também acho que descrever que o regime venceu é uma descrição injusta para muitas crianças, pessoas, as que foram estupradas nas prisões, os deslocados em todo o mundo, os que estão afundando nos mares e os que estão vivendo em tendas nas fronteiras dos países. Que tipo de vitória estamos falando em relação ao regime? Ele tinha barris explosivos. Essa guerra era mundial. O regime não venceu. Quem mata seu próprio povo é um perdedor. O agressor é derrotado. Ele perdeu ao entregar recursos da Síria para iranianos e russos. O país retrocedeu. Todos os vizinhos avançaram, exceto a Síria. A Síria é classificada entre as últimas. Isso é vitória? Não. Hoje há uma área liberada, pequena e marginalizada. Isso é uma perda. Ele perdeu recursos da Síria para iranianos e russos, fortalecendo-os. E hoje, ao contrário, há uma área liberada que era pequena e marginalizada, sem muitos recursos. Sem recursos nenhum. Mas com uma boa gestão, a revolução nestas áreas libertadas foi capaz de produzir um modelo que foi melhor que áreas do regime. Se nos organizamos e construímos instituições, isso liga-se a um governo que se preocupa com questões, não só prisões, tortura, repressão e poder. Qual é a sua visão sobre a administração dessas cidades que vocês assumiram? Porque no passado você falou sobre um governo islâmico na Síria. Essa ainda é a sua perspectiva? As pessoas que têm medo do governo islâmico ouviram aplicações incorretas do governo islâmico ou não entendem da maneira certa. Estamos falando de algo que se adapta aos costumes da região e aos seus recursos. O mais importante é que as instituições sejam construídas. Essa decisão não é só minha, mas deve haver um conselho consultivo e um conselho de shura escolhido pelo povo. Então, esse povo se reúne e concorda em um conjunto de leis para o país, serve como uma constituição e como regulamentos organizacionais. Depois, esses regulamentos vão para os órgãos executivos, como o governo, os ministérios e as instituições que estão em funcionamento. Em seguida, o Conselho de Shura monitora isso. É um processo de integração. Hoje não estamos falando sobre o governo de indivíduos e suas vontades, mas estamos falando sobre a situação das suas instituições. O sistema de governo na Síria merece ser uma instituição de governo e não apenas uma pessoa no poder que decide, algo específico ou não. O que deve ser acordado é algo que os sábios, intelectuais e líderes escolhidos pelo povo também concordem. Isso é o que deve ser respeitado pelos países e pelo povo. Não é necessário que todos concordem com uma única opinião. Se as pessoas tivessem chegado a um consenso, a nação estaria em melhor situação há muito tempo e não teria havido conflitos entre as pessoas. Mas essa divergência também permanece em aberto e é um desafio que a Síria enfrenta junto com o regime, que é o desafio da reconstrução, o desafio de ter estabilidade política e o desafio de garantir segurança na região. É necessário ter um plano estratégico para reconstruir a Síria de maneira correta e adequada e que ela ocupe seu lugar de forma adequada. Muitos sírios desejam ver o fim do regime de Assad, mas também têm preocupações em relação a vocês da Hayat Tahrir al-Sham sobre a possibilidade de tomarem as áreas onde estão, como as minorias, por exemplo, os cristãos, em Alepo. O que você diria a eles? Nós entramos em Alepo e Idlib, onde há cristãos, drusos e outras minorias, e eles estavam seguros. Alguns tentaram agredir esses grupos em situações de caos, mas nós os defendemos e devolvemos suas propriedades, garantindo que ocupassem seus lugares corretamente.
Nenhum cristão saiu de Alepo. Eles estavam seguros Eles estavam seguros. Nada mudou. Lei garantirá direito. Chegar a uma situação legal que preserve direitos. Mensagens aos alauítas, drusos, cristãos e ismaelitas. Tensão sectária é uma ilusão. Avançar para a realidade. Comunidades viveram por séculos. Não é justo eliminá-las. Lei deve proteger todos. Não apenas uma comunidade como o regime de Assad, que perseguiu outras. Comunidade oprimida. Alguns se beneficiavam. Alauítas sofrem por esse regime. As práticas do regime em convencer. Ou seja, eles estão pagando o preço da permanência do regime, com o sangue de seus filhos, com seus sofrimentos e feridas, e agora estão em uma situação de extrema pobreza, enquanto outros grupos se beneficiam dos senhores da guerra do regime, possuindo propriedades e grandes quantias de dinheiro e assim por diante. Então, há um grupo que paga o preço da guerra. E há uma minoria muito pequena que se beneficia. Acho que essa verdade começou a ficar clara na Síria, e a mentira do regime de que uma seita, por exemplo, sunita, ameaça as outras seitas. Eu acho que hoje, após a experiência de 14 anos de revolução, muitas das perguntas ou medos antigos que estavam na mente das pessoas foram respondidos na prática. As pessoas te conhecem como um líder da Al-Qaeda antes e pela sua ligação com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O que é? O que há de novo? Como vocês descreveriam isso? A Hayat Tahrir al-Sham é nosso grupo, semelhante a outros na região. Estamos falando da construção da Síria. A Hayat Tahrir al-Sham é um detalhe e pode acabar a qualquer momento. Não é um objetivo em si, mas sim um meio de cumprir uma missão no confronto com este sistema. Se a sua missão for cumprida, será transferida para o estado de governação, instituições e breve. Eu digo que qualquer pessoa no mundo passa por fases na vida e a experiência é capaz de aumentar a consciência que se tem. Com certeza. Uma pessoa aos 20 anos não é a mesma que aos 30, que não é a mesma que aos 40, e assim por diante. Essa é a natureza humana. Quanto mais se cresce, mais se aprende, e continua aprendendo até o último dia de vida. Esses dias acabaram para você? Eu digo que é uma série interconectada, e dependendo da situação e do lugar. Às vezes a realidade e os eventos que vivemos nos obrigam a falar de uma maneira específica. Quando você está em um estado de guerra e conflito, esse é um tipo de discurso, e em tempos de paz é outro. Às vezes varia, dependendo da realidade. Algumas pessoas, por exemplo, podem ir a um funeral. Ele pode fazer um determinado discurso e ir a um casamento e fazer outro discurso. Então eu digo que essa consciência e diversidade são uma necessidade, e não é um defeito para uma pessoa se desenvolver e diversificar seu discurso